Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Secundum Lege. É um prazer ter você aqui neste canal, sempre voltado para difundir conhecimento sobre novas leis e novas decisões judiciais que influenciam a nossa vida diária. E o nosso tema de hoje é bastante interessante. Você sabia que a existência de rasuras ou outras imperfeições nos seus documentos pessoais, especialmente a carteira de trabalho, pode gerar problemas no momento de requerer algum benefício previdenciário? Durante a minha carreira na magistratura, eu vi inúmeros casos assim, de pessoas que tiveram aposentadorias, pensões e outros benefícios negados pela Previdência em virtude disso. E hoje eu vou tratar de um caso concreto e te mostrar como é que ele foi resolvido. Então, fique conosco. Tenho falado aqui sobre a importância de guardar em local seguro toda a documentação que tenha relação com a nossa vida profissional. Afinal, sempre chegará um momento em que precisaremos procurar a Previdência para solicitar a concessão de algum benefício, seja ele de que espécie for. Por isso, é importante arquivar em local seguro as carteiras de trabalho, os olerites, o termo de aviso prévio, o termo de rescisão de contrato de trabalho, os carnês de recolhimento de contribuições e muitos outros documentos que podem ser úteis no futuro. Então, esses documentos não devem ser descartados. Uma vez, numa audiência que eu presidi, uma pessoa estava tentando provar que, na sua juventude, havia trabalhado num sítio de propriedade da sua família. E eu perguntei se o pai dele emitia notas fiscais de produtor rural. E ele respondeu que sim, mas que depois da morte do genitor, havia jogado tudo no lixo. Por isso, havia uma grande dificuldade em provar o seu direito. Aliás, mesmo quem seja funcionário público e esteja contribuindo para regime próprio de previdência, pode somar o tempo trabalhado como CLT no passado para acrescentar ao tempo de contribuição no serviço público a fim de obter a aposentadoria. Daí a importância de zelar pela documentação da época em que ainda trabalhava em regime CLT. Porém, mais importante do que guardar a documentação é conservá-la em bom estado. Isto porque, se o documento contiver alguma imperfeição que lance dúvidas sobre o seu conteúdo, ele poderá vir a ser recusado, quer pelo INSS, quer também pelo Poder Judiciário, como prova dos fatos que aquele segurado deseja demonstrar. É claro que, em princípio, as anotações contidas em carteira de trabalho, por exemplo, podem ser admitidas como prova de que a pessoa trabalhou para este ou aquele empregador. Veja aí na tela o que diz a súmula número 75 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Olhe bem o texto dela. A carteira de trabalho e previdência social, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Então, em princípio, as anotações na carteira de trabalho podem ser aceitas como prova. Aliás, é muito comum que alguns vínculos empregatícios anotados em carteira de trabalho não constem do CNIS, especialmente quando se trata de contratos de trabalho antigos, lá das décadas de 70, 80 ou 90. Já falei sobre isto em outro vídeo aqui no canal. Nesses casos,
a carteira de trabalho pode servir como prova de que o vínculo empregatício de fato existiu. Mas preste atenção no que diz a súmula número 75. Desde que o documento não tenha defeito formal que comprometa a sua fidedignidade, ou seja, a sua autenticidade, a sua veracidade. E o que são defeitos formais? São imperfeições que lançam dúvidas sobre aquilo que consta do documento. Vou dar 2 exemplos aqui: rasuras e borrões. Já vi muitos casos em que a pessoa, por descuido, deixou cair água, solventes e até café em seus documentos, produzindo manchas que apagaram dados importantíssimos, que seriam úteis, por exemplo, no momento de se aposentar. Mas o mais comum são rasuras, especialmente em datas de admissão e demissão, e nem sempre por culpa do empregado. Às vezes, o empregador erra no momento de anotar algum desses dados e procura consertar da pior maneira, rasurando o documento, sem imaginar que aquilo pode prejudicar o empregado no futuro, dali a vários anos. Veja aí na tela algumas imagens de rasuras contidas em carteiras de trabalho. Fica evidente que foi inicialmente anotada uma certa data para depois ser colocada uma outra por cima. E isso lança uma séria dúvida sobre a autenticidade do documento. E, em princípio, ele não poderá ser aceito como prova. Mas agora, vou falar de um caso concreto, entre tantos que eu já julguei. Um senhor de mais de 65 anos buscava o direito à aposentadoria. Ele havia trabalhado alguns anos numa certa empresa, mas a carteira de trabalho dele estava em péssimo estado. Ele havia derramado café sobre a carteira e o líquido havia apagado quase que totalmente a anotação do contrato de trabalho. E, sem aquele período, ele não completaria o tempo necessário para se aposentar. A Previdência tinha negado o benefício e, naquelas condições, o Poder Judiciário também não poderia aceitar o documento. E, para piorar, a empresa havia fechado. E, na audiência, perguntei àquele senhor se ele conhecia o antigo dono da empresa. E ele disse que sim. Eu, então, dei ao advogado dele um prazo para procurar aquela pessoa e ver se ela ainda possuía algum documento da época. E felizmente deu certo. O antigo dono ainda guardava em sua casa vários documentos da empresa, inclusive as fichas de registro dos empregados. E entre elas estava a ficha daquele senhor, com as datas de admissão, de demissão e todas as demais informações importantes. Então, com isso, ele conseguiu provar que havia realmente trabalhado naquele período. O tempo foi computado em seu favor e ele obteve, enfim, a aposentadoria que estava aguardando ansiosamente. Então é isto. Precisamos tomar cuidado com os nossos documentos, guardá-los de maneira bastante cuidadosa, porque no futuro eles poderão ser úteis. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você e se você gostou do vídeo, eu te peço, deixa aí o seu like, compartilhe com outras pessoas, na sua família, no seu trabalho, inscreva-se no nosso canal, porque assim o algoritmo entenderá que se trata de um conteúdo relevante e vai distribuir para outras pessoas. Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!